Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui tem como objetivo dar uma introdução à plataforma Java, então vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a JVM, né? A JVM, especificamente, um dos principais componentes dela, lida com memória. É, Porque diferente das outras linguagens, onde você tem que lidar com os conceitos de memória, excluir uma variável que você não está usando. Por exemplo, está preenchendo o formulário e você tem uma variável com o nome de uma pessoa e você não está usando essa variável. Você no código, você tem que tirar, limpar esses dados da memória. No caso, a JVM, ela já tem o que é chamado de Garbage Collector e ele sozinho faz esse trabalho de limpeza aí de memória, tá? A gente tem outros componentes ali dentro da JVM Memory, como está no PPT. Se vocês quiserem se aprofundar em algum específico, fiquem à vontade para pesquisar. Eu acho que o principal aqui que eu posso salientar, né, seria a stack. A stack basicamente é a pilha, né, de execução, que conforme você vai chamando os arquivos dentro do código, a JVM vai empilhando esses arquivos. Aí os que estão lá embaixo e você não está usando, ele limpa, e os que são os principais que está aqui em cima, ele acaba deixando salvo em memória, né? Assim trazendo uma otimização. Fora isso, a gente tem os métodos principais, né? Que é o Execution Engine, que é como se fosse um motor do jogo, né? Onde o seu programa vai executar a mesma coisa, assim, criando um paralelo aí com o videogame. A mesma coisa acontece com o jogo, né, que foi produzido em cima do engine. E quando você inicia o jogo, meio que você está iniciando o engine, né, para o jogo rodar em cima. A gente tem os métodos nativos, que é basicamente ali alguns trechos de código que ele vai lá na biblioteca do Java, dependendo da versão, né, e ele puxa essa biblioteca que o seu aplicativo requer. Por exemplo, você vai rodar um código escrito em Java 2. Você vai ter que apontar onde está essa especificação do Java 2 e aí o native método ele vai lá, puxa via interface esse, essas APIs que você indicou, né? E o native método libraries, que é basicamente essas bibliotecas, né? Como eu falei, o Java ele está na especificação Java 20, né? Que está sendo desenvolvida aí, mas a 17 já tem execução e é uma das versões aí que vai ter suporte técnico durante muito tempo, tá? Falando um pouquinho sobre a especificação, tá? No começo do Java, basicamente, você tinha uma diferença ali, um tempo de lançamento de versões do Java muito grande, né? Aqui eu tenho até um volume aqui mostrando o Java 2, né? Volume 1. Ele está usando aqui a especificação J2SE 5.0 e dessas versões antigas aqui até mais ou menos o Java 8, né? Que ele rodava na JVM7, você tinha um tempo de desenvolvimento muito grande, que demorava até anos. Vinha uma versão com muitos recursos, só que demorava muito para sair, né? Aí a partir ali do Java 8, no 9 eles já começaram a encurtar e hoje é menor ainda esse tempo de desenvolvimento, sendo que em média ali a cada 6 meses eles lançam uma versão nova, tá? Eu tenho até aqui ó, uma última edição aqui dos Data desse tempo aí que o Java demorava, né, para lançar a especificação. Esse livro aqui é considerado uma bíblia, né? Ela está no Java 8 e ela é muito boa para ser usada como referência, tá? Se você for ler direto aqui, ela é um pouco mais maçante, mas eu recomendo bastante aí quem quer estudar Java, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho da JDK. A JDK é Java Development Kit, que é basicamente um pacotão com a JVM dentro e mais alguns programas ali, algumas ferramentas para você desenvolver, né, o Java, que seria ali o próprio compilador, né, como o Java C. Não é mais usado assim, mas antigamente você vinha aqui no prompt, dava um Java C e passava a, a pasta, né, onde estava o seu projeto, por exemplo, C, que é o disco, users, aí no meu caso aqui é NASA, né, o nome do usuário, e aqui você passaria a pasta do arquivo, meu programa. Aí o Java C compilaria, né, esse seu código e você poderia executar ele na sua máquina, né? Hoje não é mais usado assim, né? Não é nem usual você fazer isso, né? A gente tem ambientes de desenvolvimento projetados para isso. Mas caso você queira rodar alguma coisa aí
na tela de prompt do seu computador. Se o Java estiver instalado, você pode usar a ferramenta do Java JShell. Se eu não estou enganado, ela foi implementada no Java 17 e aí dá para você dar uma brincada com isso, tá? Agora aqui como próximo a gente vai ter as IDEs, né? O que seria uma IDE? Java, assim como qualquer outra linguagem, você consegue escrever em um editor de texto simples, né? Só que é uma ferramenta pouco utilitária, como eu mostrei, você teria que acessar o prompt, né, para poder compilar o seu código. Então hoje você tem um ambiente aí como o Eclipse, o IntelliJ, até o NetBeans, que ele é uma ferramenta mais robusta, né, que te ajuda a escrever. Você começa a escrever a linha de texto, você aperta algum botão, ele completa, ele te dá algumas sugestões, né? Ele te ajuda a resolver problema, um bug ali eventualmente no seu código, e isso facilita bastante, né? A gente tem o Eclipse, que é criado meio que pela comunidade, né? Hoje você tem ali um integrador ali, um conglomerado formado por diversas empresas que ajudam a manter esse projeto, né? E o Eclipse ele foi escrito em Java, ele é um editor muito usado e muito bom. Você tem também o IntelliJ, que aí é feito por uma empresa, né? Que é a JetBrains. Ele tem a versão tanto gratuita, que é a Community, quanto a paga, que é a Ultimate. Ele também é usado como base, isso é bem interessante, para o Android Studio, né? Que é o editor para desenvolver aplicativos aí para Android. A gente também tem o NetBeans, né? O NetBeans é desenvolvido pela Oracle, que é que hoje é a dona, né, da especificação, a retentora, né, dos direitos do Java. É, e o NetBeans ele não é tão usado assim, mas ele é bem interessante para você dar uma olhada, tem umas ferramentas diferentes, uma interface, uma carinha um pouco diferente dos outros dois, e é interessante também você dar uma olhada, beleza? No próximo vídeo aí a gente vai mostrar como instalar, né, esses ambientes de IDE para poder começar a programar, beleza? Valeu aí, até mais.